Episódio 21 da segunda temporada de Mushoku Corinthians. Estamos no episódio onde tivemos o Dungeon Rudinho, né? Porque ele teve todo o episódio de exploração, né? Achou a wife dele. Pergunta, qual é a primeira coisa que você acha que você faz quando você acha a wife, Igor? O que acontece? A primeira coisa? A primeira coisa. Assim, se fingir de mulher pra ver ela trocando de roupa. Ok. É tendência. Você sabe quem fez isso? Eu sei. Então responde pra mim. O grande Kirito, rapaz. Que bom que você sabe. Oh, que bom. Sempre bom lembrar. É o baú da Globo, né? Vale a pena ver de novo. O choco não vale, mas tudo bem, vamos combinar. Dá pra ver também não, mas tamo aí, né? Dito isso, toma essa aula de narrativa. Aula de narrativa. Sim, esfregando na tua cara. Inclusive, o senhor não pode falar um A sobre esse episódio. Eu não posso? Não pode falar um A. Porque ele fez Sao Progressive segundo filme melhor que Sao Progressive no segundo filme. De fato. Ironicamente. Não, ironicamente ele... Parabéns pra Sao Progressive filme 2. Parabéns, você conseguiu. Parabéns. Esse episódio 21 de Mushoku. Específico, sim, parabéns, Sam. Dito isso, aqui temos o nosso protagonista tentando se aproximar de um personagem que ele conhecia há muito tempo sem ver. A gente tem as dificuldades com relação a dungeon, temos exploração de dungeon, temos desenvolvimento de personagem para criar empatias e diálogos, temos porradaria e no mesmo episódio temos desenvolvimento de pai e filho. Assim, aqui já é uma surra completa no filme 2 de Progresso. E além da surra, que já seria o suficiente, tem um outro ponto que é esfregado na cara do Sr. Thunder, é que as mesmas dinâmicas que a gente tem em Sword Art Online, de aproximar protagonista com a garotinha do arco, são feitos aqui. São feitos aqui. Então aqui a gente tem essa aproximação de personagem. A diferença é que aqui o Rudius tem pai, diferente do Kirito. O Rudius tem pai e o pai aparece pra falar. Seja um sheik. Tenha 300 esposas. Ou no caso dele, tenha pelo menos duas, né? Uma espada, né? Igual o Kirito, duas espadas, ele duas espadas. Pode ter duas espadas, pode ter duas esposas. Então, assim, a gente já vê que ele já tá enviesado pro mau caminho, porque o pai já tá ampliando pro âmbito da poligamia. E assim, dentro do contexto, tá tudo ok. Tá tudo ok. Porque lá não tem nenhuma jurisdição que te proíba isso. Assim como determinados países na nossa realidade atual também tem essa mesma jurisdição, no sentido de não ter jurisdição, você tem quanto você quiser. Entendi. Então assim, o Kirito, Rudius está sendo levado pro mau caminho pelo próprio pai. Esse é o problema de às vezes ter pai. Já que o pai do Kirito não aparece. Então também não tem... É o Kirito e a irmã. Mas a gente deixa isso de canto, né? Pra evitar esse tipo de situação, pra tudo não ficar tomando de graça. Por causa de Sao. Então, pra você não tomar de graça por causa de Sao, a gente aprecia Mushoku. E a gente aprecia todo esse desenvolvimento de personagem, toda essa ação em primeiro plano, e todo o cuidado do roteiro em detalhar a ideia de que, sim, quando você fica um mês numa dungeon, você fede porque você não toma banho. Isso é incrível. Quantas obras você já viu que o personagem fede porque ele tá um mês numa dungeon? E aí eu dou um exemplo do nosso querido Dungeon Messi, em que nada fede. Nada cheira mal. Nada desse gênero acontece. Tá todo mundo cheiroso, bonito, bem arrumado, como se tivesse acabado de sair do shopping, comprado roupa e já vestido. O Seishi tava bonito, hein? O Seishi tava bonito, hein? Obrigado por pegar esse exemplo. Quando ele virou um elfo, tava bonito. Obrigado por pegar esse exemplo, porque é exatamente onde que eu queria chegar. Porque os personagens, eles literalmente usam as mesmas roupas, eles não tomam banho, porque não tem água ali.
Eles não tomam banho, eles ficam entre si e ninguém fede, ninguém cheira mal, ninguém tem uma caracterização visual, assim, pra tu ver, corporal, até de traços, assim, de sujeira, não tem. É tudo limpo. Então, assim, é bom obras como Mushoku pra te retratar a realidade, porque é o ponto que a gente sempre coloca, obras precisam retratar a verossimilhança. Mesmo dentro de um outro mundo. Tem a verossimilhança correspondente àquele mundo. E tem coisas que não importam o mundo, que é igual pra todos. Então, assim, a Roxy tá com cheiro de mijo, tá toda cagada, tá fedendo. Faz total sentido. Faz total sentido. Então, assim, parabéns pra Mushoku, dando uma aula dentro do próprio contexto, que tem várias obras que trabalham com esse contexto de dungeon. O nosso querido Nanjo Nideai também, que é outra obra fantástica que trabalha isso muito bem, com as consequências, com o nosso querido protagonista, que faz esse desenvolvimento, coloca esses conflitos e coloca principalmente essa caracterização corporal da sujeira. Ele tá sempre sujo. Sim. O meu amigo, ele é o cascão. Ele tá sempre sujo. Mas faz sentido, pelo contexto em que ele tá. Então, assim, é uma aula, e aqui, parafraseando o nosso querido Dungeon Ideai, outra excelente obra. Se você viu o Mushoku, veja Dungeon Ideai, outra obra fantástica também, que consegue fazer isso. E eu fico embasbacado que um dos melhores animes do ano, e aí coloca entre muitas aspas, ou uma das surpresas do ano nesse sentido, que seria o Dungeon Meshi, não tem capacidade de fazer isso. Não tem capacidade de fazer isso. Até o superestimado Frieren faz isso com a Fern. Então, assim, é inacreditável uma obra que vocês elogiam tanto como o Dungeon Meshi não ter capacidade de fazer isso, visto que outras obras de nível equivalente, e que no caso aqui no ponto da comparação melhores, como Mushoku Dungeoni, façam isso. Então, assim, é inacreditável. Isso daí é triste, por um lado, e feliz, por outro lado, porque, de fato, o Mushoku dá aula nesse sentido, e aqui ele constrói muito bem. Incrível, incrível. Inclusive, a Fern se preocupa com isso, né? Ela gasta um slot de magia pra pegar magia de banho. Sim, foi isso que eu falei. Até obras superestimadas como Frieren conseguem fazer isso. Sim, sim. E Dungeon Meshi não faz. Os caras estão literalmente... E aqui tu tem outro ponto, né? Porque aqui os personagens eles estão fazendo o processo de Sword Art Online pra descer os andares. Sword Art Online sobe aqui e desce. Tá descendo os andares. Então, assim, descendo os andares, já tá no 6º andar. E já tem esse contexto, já tem essa preocupação. O Dungeon Meshi, os caras estão descendo a porra dos andares desde o primeiro episódio. Ninguém toma banho, ninguém fala disso, pô. A única vez que falaram disso é porque tava gosmento por causa do bicho sapo lá. E assim, isso daí não foi nem plot deles, eles copiaram e colaram de Konosuba. Até roubaram o conflito com relação a isso, roubaram. É roubado, não foi nem deles. Então assim, é complicado. Verdade, Konosuba todo mundo toma bastante banho, né? Sim, tá toma na abertura. Toma muito tá na banho. abertura, os personagens tudo pelado tomando banho. E aí é fácil tu falar que ninguém fede, né? É verdade. E quando fede, fica escancarado. Mas assim, a Asuna também se preocupou. A obra tem que ser boa pra fazer. E aí a gente tem a nossa Santa Trindade atualmente, que é Mushoku, que é Dungeoni e que é Konosuba. Sim. É complicado. Os caras copiam na cara dura. Não sabe fazer, copiar. De fato. Pô, copiaram também, eu acho que... Né? Qual anime que tem uma sonoplastia tão boa quanto eles pra conseguir achar saídas secretas que nem eles fizeram aqui? Da pedra parecer metal. Mas tu não entendeu que essa era a ideia? Tu nunca viu Fullmetal Alchemist? Da transmutação? Literalmente, a pedra esfregou vira metal na tua cara. Exatamente, foi esfregado na tua cara. Entendi. Até porque a ideia do compartimento não era ser quebrado. Porque ninguém é burro o suficiente pra criar um compartimento em que pra abrir tu tem que quebrar. Só que como esses personagens aqui não sabiam onde estava a alavanca pra abrir, tu nunca viu Scooby-Doo? Scooby-Doo é literalmente isso. Tu tem uma porrada de lugar que tem um lugar oculto escondido, só que tu tem que achar onde que abre. Só que aqui, como os personagens não são o Scooby-Doo e o Salsicha, eles podem simplesmente explodir a porta em vez de procurar a alavanca. Que é muito mais inteligente. Então é literalmente isso, não é pra abrir dessa forma. Por isso que o material é diferente. Verdade. É pra você abrir usando a alavanca. Quem disse que eles queriam procurar a alavanca? Eles foram, eles destroçaram o negócio. Então faz total sentido, dessa forma, que o material seja diferente. Porque a ideia não é destruir. A ideia é abrir. Faz E sentido. eles não abriram, eles destruíram.
Até aí, Resident Evil tomou gap também, né? Porque Resident Evil você tem que virar o corvo, colocar a joia. Ah, não, você tem a fica porra de pondo um... esse jogo inventando puzzle aí. O jogo é sobre zumbi e eu tenho que ficar alinhando a porra do corvo do Itachi pra me abrir uma porta. Pô, isso é psicopatia. Isso é psicopatia. É um esquizofrênico que pensa esse tipo de coisa. Ou eu quero matar zumbi e eu tenho que alinhar os corvos em direção ao sol, como se fosse, sei lá, um Baldur's Gate, porque ele quer fazer puzzle. Ele quer fazer puzzle da porra toda. Ele quer se sentir uma trama de Illuminati naquela merda. Então, assim, não ouse comparar. Não ouse Tá bom. comparar. Acho justo. Tá bom, ok. Ok, tô ok então com esse episódio. Ok? Que bom que você tá ok, porque não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. E aqui eu só tô esperando esse desenvolvimento. Porque o nosso Rudius, até o momento, ele não fingiu que ele é uma garota pra ver a Rox tocando de roupa. Né? Ele foi incisivo, ele foi lá pegar o calcinho. Ele se confundiu no passado com a outra pensando que é homem, né? Então, na verdade, não foi ele que virou mulher, ele só fez a outra parecer homem. Sim. Entendi. Quando o Mushoku apresenta o seu contexto, que fala sobre relacionamento homossexual, tu critica? Tu não mesmo. Mas fala do woke, quando o Mushoku tem o woke dele, e vira o fim do mundo. Assim, é muita hipocrisia. Não consigo lidar com tanta hipocrisia. Justo.